Fala, meus amigos! Bom, hoje como assunto eu trago algo que eu acho que não teria como eu não trazer isso de primeiro vídeo, que é falar um pouco da minha história e também falar um pouco do propósito por trás desse canal. E bom, eu fui muito relutante em trazer esse vídeo aqui hoje, porque eu tinha um pensamento bem simples, que é o seguinte: ninguém quer saber a história de quem ainda não venceu. Mas bem, eu tinha esse pensamento em cabeça, mas aí depois eu fui lembrar de uma coisa, que a maioria das pessoas que eu me inspiro, que eu respeito, que eu tenho admiração, são pessoas que saíram do mesmo lugar que eu. Então, eu acho que não teria como eu começar aqui esse canal, começar esse projeto, sem falar um pouco da minha história. E isso aqui vai ser muito mais um bate-papo do que um vídeo. E só para deixar claro para todos vocês, a minha ideia aqui não é ficar contando historinha triste, historinha pra vocês chorar, pra ter pena de mim, me vitimizar. Historinha triste aqui, se eu for na minha rua aqui, todo mundo tem uma historinha triste pra me contar. A gente mora no Brasil, todo mundo tem uma história de vida difícil. O que eu quero mostrar pra vocês é que de tudo que eu poderia fazer, de tudo que eu poderia repetir, eu decidi seguir um caminho diferente. Primeiramente, me apresentando aqui, meu nome é Luan Felipe, eu tenho 27 anos, hoje eu curso Gestão de Investimentos e Mercados. Eu nasci numa cidade do interior, bem pequenininha, lá no norte de Minas. Uma cidade que, se você tivesse que tomar uma vacina muito diferente, você já teria que ir em outra cidade do lado. Desse nível para baixo. Eu perdi meu pai aos 3 anos de idade em um acidente de trânsito. Mais pra frente eu fui descobrir que, na verdade, o que matou meu pai não foi uma questão nem de acidente, foi uma questão de alcoolismo. Logo na minha adolescência eu descobri que toda a minha família tinha esse problema de alcoolismo. Meu avô foi alcoólatra, meus tios, meu pai, minha mãe, logo em seguida meus irmãos também. Então a gente já vê assim que era um problema meio que crônico da minha família. Depois da morte do meu pai, minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica, né? Passar raiva, passar humilhação na casa dos outros, para conseguir sustentar eu e o meu irmão. Meu irmão, nessa época, ele ainda nem tinha nascido. Eu já estava com 3 anos, mas ele ainda nem tinha nascido. Então, vocês podem imaginar o perrengue que foi. A única coisa que nos deu uma segurança maior foi que, nessa época, meu pai já tinha começado a construir uma pequena casa. E a gente conseguiu terminar essa casa e entrar para dentro e morar lá. Isso salvou a gente de passar por coisas muito piores, pode ter certeza. No momento que a gente viu tudo dando errado, foi ter essa casa que salvou a gente. Então, até por isso que eu tenho um ponto assim, quando o pessoal fala de alugue uma casa, que não sei o que, guarde seu dinheiro. O fato de eu ter uma casa, da minha mãe ter uma casa, foi o que nos salvou muitas vezes. Então faz muito sentido as pessoas terem casa própria. E bem, sem querer fugir muito do assunto aqui, chegando ali perto dos meus 8 anos, eu já sabia, tinha uma noção que se eu quisesse ter alguma coisa na minha vida, eu teria que trabalhar. Eu gostava muito acho que eu usava um pouco para espairecer a cabeça, sabe? Então eu ficava muito no fliperama, na lan house. Só que o que acontece? Para você ir lá no fliperama, na lan house, você tem que ter dinheiro. E com 8 anos eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro para me dar. Então qual que foi a solução que eu arrumei para conseguir esse dinheiro? Uma criança de 8 anos não consegue achar trabalho. Mas o que eu fiz? Eu pensei, bom, já que eu quero ter dinheiro, eu preciso vender alguma coisa. E o que eu fui vender? Eu fui vender laranja na rua. Meu avô tinha uma plantação de laranjas no sítio dele, lá na roça dele. E o que eu fiz? Fui lá, peguei essas laranjas no final de semana que eu fui lá e saí para vender essas laranjas na rua. Esse daí foi um dos meus primeiros empreendimentos. Com 8 anos eu estava empreendendo nisso aí. Eu posso dizer que é empreendimento porque eu só queria um jeito de fazer dinheiro para conseguir gastar no fliperama. Para mim era um lucro de 100%. Pro meu avô não era, né? Porque ele que fornecia, mas para mim era. Eu só tinha que pegar aquelas laranjas ali e vender. Como eu via meu avô sempre trabalhando, meu avô era feirante, né? Então ele produzia muitas coisas na fazenda, na roça, para levar para feira. Então eu sempre via ele vendendo as coisas. Eu acho que um pouco por isso eu tive essa consciência, sabe, de criança. Ai, cafezinho. E enfim, dos meus 8 anos pra cá, aconteceu outras milhares de coisas. Eu saí de casa aos 16, tive depressão aos 21, quebrei meu primeiro negócio aos 23. Mas, enfim, esse é um assunto que fica
para outra hora. Uma coisa que aconteceu comigo ali perto do ano de 2016, 2017 mais ou menos, é que eu me percebi fazendo as mesmas coisas que aconteciam dentro de casa, ali num processo de endividamento, de gastar mais do que eu ganhava. E assim, a gente que é filho de pobre, a gente tem um problema, assim, sabe, em comum. E o que é esse problema? Todo mundo que é filho de pobre, que não teve condição de ter as coisas ou de comer alguma coisa diferente e tal, a primeira coisa que a gente faz quando ganha algum dinheiro, primeiro, gastar com comida, encher a geladeira, comprar aquilo que às vezes a gente não podia comprar. O segundo é gastar com roupa e sapato também, que é coisas que geralmente, quando eu era moleque lá, eu tinha um tênis para ir para escola, para ir para igreja, para passear, para jogar bola, era o mesmo tênis, a mesma roupa para tudo. Então acaba que quando a gente vai ficando mais velho, começa a ganhar algum dinheiro, a gente quer tudo, cara. É foda. A terceira coisa que a gente quer é financiar um carrinho, uma motinha, não quer andar a pé, né? E eu fiz tudo isso aí, essas três coisas aí eu fiz. Nessa época eu já morava sozinho, então o fato de você morar sozinho, às vezes você não tem tanta preocupação de, tipo assim, vou controlar um dinheiro porque, não sei o que, tem, sabe? Mas o que aconteceu? A partir de 2018, tudo isso mudou. Em 2018, eu conheci o meu primeiro livro de finanças, o primeiro livro que eu li por completo. Esse livro era o livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Um livro excelente que com certeza mudou a minha mente, virou uma chave na minha cabeça. A partir daquele livro ali que eu li em 2018, eu percebi que era possível colocar o dinheiro para trabalhar para mim e não eu trabalhar para ele. E lendo esse livro também eu percebi uma coisa muito clara, que a maioria dos brasileiros, que a maioria dos conhecidos meus viviam na corrida dos ratos, inclusive eu. Esse é um conceito que o Robert Kiyosaki usa para definir aquelas pessoas que trabalham apenas para pagar a conta. E conforme pagam contas, fazem mais contas para continuar trabalhando cada vez mais e pagando contas. E através desse livro do Robert, eu descobri a minha paixão pelas finanças. E nessa época estava surgindo também muito dos influencers aí que são referência hoje em dia, como Gustavo Cerbasi, Thiago Nigro, Natália Arcuri. E eu acompanhei bastante o conteúdo deles, aprendi muito com eles. De tanto que eu estudava aquele conteúdo, de tanto que eu estudava sobre finanças e estudo até hoje, eu virei referência para as pessoas que estavam à minha volta. Já fiz até reuniões com as pessoas lá do meu trabalho, ensinando para eles como poderiam gerar aí uma renda passiva, fazer uma reserva de emergência, um bom controle financeiro. Esse projeto aqui do Cipag, desse canal, é apenas uma extensão do que eu já tinha começado lá atrás. De 2018 até 2020 eu passei praticamente apenas estudando, apenas vendo o mercado, consumindo muito conteúdo. Em agosto de 2020 foi quando eu fiz o meu primeiro aporte na bolsa, quando eu comprei as minhas primeiras ações. Eu lembro até de cabeça quais ações que eram, que foi Hering, Banco Inter e Sinqia. Eu considero até que foi um pouco de erro meu, sabe? Demorar tanto para investir. E depois desses 4 anos aí investindo, eu acho que chegou a hora, né, de eu trazer esse conteúdo para vocês, para eu mostrar para vocês onde eu errei, onde eu acertei, o que dá para fazer para às vezes ter um resultado melhor do que o meu. Eu ainda erro e provavelmente vou errar, mas eu quero trazer conteúdos aqui que ajudem vocês. Posso mostrar para vocês que é possível quebrar o ciclo, que não é porque sua família, as pessoas à sua volta são cheias de dívida, não tem controle financeiro, às vezes não tem ali uma esperança, vão depender do INSS no futuro, que você também tem que passar por isso. Eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito simples, mas que eu acredito que me ajudou muito nessa trajetória, que é uma frase que provavelmente vocês vão ouvir muito: seja solo fértil. E o que eu quero dizer com isso? Eu passei por muitos lugares, sabe? Durante essa minha trajetória. Trabalhei para muitas pessoas, trabalhei em muitos lugares. E essa ideia de ser solo fértil, de querer aprender, de ter a mente aberta para aprender coisas novas, isso me ajudou muito, cara. Então, eu era sempre o cara que não perdia a oportunidade de aprender, de ganhar um pouco a mais, de fazer um serviço a mais. Todo mundo que quer evoluir de alguma forma tem que ser solo fértil, tem que ter a mente aberta para aprender, tem que querer um pouco mais. Mas eu queria ler para vocês aqui a parábola do semeador. Um lavrador saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho e foram comidas pelas aves. Outras caíram em solo rochoso, germinaram rápido, mas morreram, porque não tinham raízes profundas. Algumas caíram entre espinhos, que as sufocaram, mas as que caíram em solo fértil germinaram, cresceram e produziram uma colheita
30, 60 e até 100 vezes maior. E a lição aqui é clara, pessoal. Seja um solo fértil, aprenda, cresça, evolua, faça das oportunidades grandes realizações na sua vida. Então, se você quer aprender mais sobre finanças, quer mudar de vida, quer quebrar esse ciclo de dívidas, se inscreve aqui no canal e lembre-se, seja solo fértil. Até o próximo vídeo e